A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, Senhor. Que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Uma pequena observação, esse barulhinho que você escuta de fundo aí, é minha cachorrinha, que toda vez que eu tô gravando ela vem comer, né? Que ela gosta que eu esteja por perto. Ela sempre espera o momento que eu tô gravando para começar a comer. Hoje eu queria abrir um parênteses aqui, porque esses dias eu vi uma discussão, né, numa rede social aí, e me fez refletir um pouco, porque estava falando sobre preconceito, né? Pessoas querendo julgar, né? Uns falando em julgamento, querendo julgar o tipo de pessoa, outros não. E assim, infelizmente hoje em dia ainda existe muito preconceito, né? As pessoas não conhecem só o fato de ter algo diferente ou ter uma opinião diferente, religião diferente, embora a religião quem fez foi o homem, não foi Deus, né? Ter uma opção diferente, ter uma cor da pele diferente, ter um nível financeiro, né, um nível social diferente, muitas vezes isso é o suficiente para que pessoas já se baseando nessas diferenças, já tenha uma ideia errônea de quem é essa pessoa, né? Infelizmente existe muito preconceito ainda, eu ia falar no Brasil, mas na realidade no mundo. E nós temos que combater isso, porque lembre-se que Deus não faz acepção de pessoas. Inclusive a palavra dele diz, né, venha como está. Muita gente às vezes fala, mas eu sou assim, eu sou assado, eu sou desse jeito, Deus não me quer assim. Não, Deus fala, venha como está. Então não importa como você esteja, não importa o estilo de vida que você seguiu até hoje, né? Não importa o que aconteceu, as suas escolhas, né? O que importa é o que vai ser a partir de agora, ou daqui para frente, de quando você começou a aceitar, de quando você aceitou Jesus Cristo. Porque Deus transforma, né? Deus perdoa nossos pecados, né? O passado ele esquece, a Bíblia fala que ele esquece o passado. Ele perdoa nossos pecados e nos transforma. Tanto que o batizado nas águas, né, o batismo nas águas, é um símbolo de quê? De que a gente morre para o mundo e renasce para Deus, né? Porque se torna nova criatura, né? Que é a partir daí que a gente se torna filho de Deus. A palavra do Senhor diz que ele não faz acepção de pessoas e nós também não devemos fazer isso. Nós, como filhos de Deus, a nossa obrigação é amar o próximo e sempre procurar uma oportunidade de falar a Deus, né, de falar de Deus ao próximo, independente de suas escolhas, independente de quem ela seja. Sempre procurar uma oportunidade, aliás, procurar fazer uma oportunidade, porque encontrar uma oportunidade para falar de Deus é difícil, porque no mundo jaz o maligno. Ele vai fazer de tudo para que você não tenha essa oportunidade. Então, muitas vezes, ele vai colocar aquele preconceitozinho lá no fundo, para que você não queira falar com essa pessoa. Então, mais um motivo para que você fale, porque essa pessoa pode estar sofrendo, essa pessoa pode estar necessitando de uma palavra, sabe, de um consolo, de uma esperança, e você pode ser o mensageiro de boas novas, né? Porque a nossa missão é essa, sermos mensageiros da boa nova.
E quem é a boa nova, né? É o Senhor. Então, nós como filhos de Deus, né? A palavra de Deus diz, não julgueis para não sermos julgados. A gente não pode olhar para o pecado do próximo, porque todos nós somos pecadores, né? Não tem como eu olhar para o pecado do próximo se eu sou cheia de pecado, eu sou nascida do pecado. Como que eu vou falar do pecado alheio se eu sou uma pecadora, né? Se eu for olhar o pecado do próximo, Deus vai olhar para o meu pecado também. Então eu tenho que amar o próximo, Deus nos ensina para amar o próximo, eu tenho que amar o próximo. Na realidade, acho que esse é o mandamento mais difícil que Deus nos deu, né? Amar o próximo como a si mesmo. Esse realmente é o mandamento mais difícil, ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê que a maldade predomina no mundo, né? A gente basta ligar a TV aí, eu vi algo, eu vi pela internet um menino de 13 anos que matou a família simplesmente porque ele se sentia pressionado demais, porque a mãe cobrava para ele fazer lição de casa, então ele se sentia pressionado. E aí ele não podia ficar mexendo no celular, não podia brincar com os amigos enquanto não fizesse a lição de casa. E ficou surpreso ao saber que o pai sobreviveu, que ele estava no hospital, mas ele estava vivo. E ele falava isso como se estivesse falando algo trivial, sabe? Como se ele estivesse falando qualquer assunto, né? Uma coisa normal, como se estivesse conversando sobre qualquer coisa, né? Não demonstrava nenhum tipo de sentimento em relação a isso. Matou a mãe, matou o irmãozinho mais novo de 5, não, aliás, era acho que 7 anos o irmão. E ele falava isso normalmente, sabe? Então a gente vê que o mundo realmente é só maldade. Os valores que Deus nos ensina, né, o que Deus nos mostra, a gente vê que ele não tem efeito no mundo, ele não surge no mundo, a gente é que tem que levar. Então a igreja tem que entrar no mundo para divulgar o nome do Senhor e não o contrário, não permita que o mundo entre na igreja. Porque se a gente começar a agir como os ímpios, preconceito, se a gente começar a olhar torto para as pessoas vão começar a dizer que os filhos de Deus nada mais são do que hipócritas, né? Que tem muitos aí que infelizmente são assim, eles vendem o nome de Deus, mas não querem se misturar com as pessoas, não querem se misturar com os servos, né? Porque na maioria são pessoas humildes, né? Sendo que Jesus Cristo, quando veio em carne, ele era uma pessoa humilde, um filho de marceneiro, né? Ele nasceu em uma manjedoura, num celeiro. Então, gente, ele era uma pessoa humilde e ele pregava a humildade, a mansidão. Ele ensinou o que pra gente? Quando alguém te acertar numa face, dê a outra face. Ele sempre nos ensinou para quê? Para que a gente para que somos todos iguais. Quando falaram para ele, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, ele respondeu o quê? Todos eles são minhas mães e meus irmãos. Então ele está dizendo que nós somos irmãos dele. Imagine só, eu sou irmã de Cristo. Olha que honra, que privilégio. Então, se eu sou irmã de Cristo, é lógico que eu não sou melhor que ninguém, mas eu também não sou pior. Então, eu tenho que dar essa oportunidade para as pessoas também. Eu tenho que, aliás, dar essa oportunidade, não que não sou eu que dou essa oportunidade, eu falei errado. Eu tenho que mostrar para as pessoas que Deus que é quem está dando essa oportunidade. Deus, se fosse por Deus, todos nós, né? Eu sempre falo aqui, todos, aliás, eu falo não, ele fala na palavra dele aqui, que se fosse por ele, todos nós iríamos morar no reino de Deus, mas Deus é justo, né? Não seria justo que os ímpios também morassem no reino de Deus. Então, e Deus é justo, né? A balança dele é justa, né? Não pende nem para a direita nem para a esquerda, ela é justa. Então, ele só terá salvação aqueles a quem Deus escolher, porque lembre só, obras não salvam.
São bem-vindas? São. Sacrifícios são bem-vindos? São. Deus olha com bons olhos. Os louvores são bem-vindos? São. As adorações, os clamores, mas não salvam. O que salva é a graça, é o amor de Deus que nos salva. É só por isso. A gente não faz nada para merecer essa salvação. Então, Ele nos garante a salvação simplesmente por amor. Porque Deus mesmo nos compara a vermes, né? Você pode ver na Bíblia aí, se você tem dúvida, procura no Google aí, que eu não me lembro, como eu falei, minha memória é ruim, então eu não me lembro exatamente onde está escrito na Bíblia, mas procura aí no Google, Deus chama o ser humano de verme, que o Google vai te mostrar onde está escrito isso. Nós somos vermes, realmente, isso aqui, né, a carne aqui, vai na terra, vai apodrecer ali, e os vermes vão comer. Né? E inclusive, né, os vermes vão comer, é o nosso próprio corpo que produz esse verme, né, cientificamente falando. E nós somos vermes, e o amor de Deus é quem vai nos salvar, é o amor dele. Então, por que ter preconceito? Somos todos iguais aos olhos do Senhor. A única diferença que existe é o que eu sempre falei aqui, é que aqueles que andam no caminho do Senhor, os retos de coração, esses participam do plano de salvação e participará do reino de Deus, da vida eterna. E os que não andam no caminho do Senhor, infelizmente, esses participarão do sofrimento eterno. A única diferença é essa. Então, não tem o porquê você ter preconceito com alguém, até mesmo porque você não conhece a pessoa. Como que você vai tirar conclusões sobre uma pessoa se você nem a conhece? E mesmo depois de conhecer, por que você vai tirar conclusões sobre essa pessoa se você não sabe o que passa no coração dela? Porque a vida de cada um só interessa exatamente a própria pessoa e Deus. A minha vida interessa a mim e a Deus, a sua vida interessa a você e a Deus e a ninguém mais. Nós, como filhos de Deus, nós temos que ser exemplo para o mundo, fazendo o quê? Andando retamente, né? Fazendo o que é certo, falando sempre a verdade, andando honestamente, respeitando o próximo, principalmente respeitando o próximo, que hoje em dia é algo raro de se ver, infelizmente, né? A educação, nossa, passa longe. Hoje em dia, quando você cumprimenta uma pessoa, em alguns lugares que você cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite, parece que você está xingando a pessoa. Então, o mundo hoje é outro realmente. Então, mais um motivo ainda para a gente realmente ser diferente. Lembre-se que na Bíblia diz que nós, filhos de Deus, somos vistos como loucos nesse mundo. Então, se você é filho de Deus, né, se você se considera um filho de Deus e você não é visto como louco nesse mundo, pelo contrário, você é benquisto pelas pessoas desse mundo aqui, ninguém, benquisto assim, entre aspas, né, eu digo assim, não tem nenhuma perseguição, não tem nenhuma contenda, não tem ninguém falando alguma coisa contra você, é porque tem alguma coisa errada, porque aquele que segue ao Senhor, ele é invejado. Ele é invejado não pelo que tem, porque financeiramente não faz diferença, até mesmo porque nós, filhos de Deus, a gente não precisa de luxo, né? A gente, lógico, conforto todos nós queremos e Deus também quer conforto para nós, mas a gente não precisa de luxo. Eu mesmo falo que se eu fosse rica em relação financeira, eu ficaria pobre rapidinho, porque, gente, eu amo animais, meu dinheiro ia todinho para eles, porque eu ia ajudar todos o que eu pudesse, o dinheiro ia acabar rapidinho. Então, mas a inveja é do quê? É da essência. Eu falei esses dias num dos vídeos atrás aí. É da essência, é da glória de Deus que brilha no nosso rosto. Porque quem é filho de Deus, realmente a glória brilha no rosto. A gente realmente faz a diferença ao chegar em um ambiente. As pessoas percebem essa diferença. A partir do momento, enquanto você é do mundo, você fisicamente
tem um semblante, né? Mas a partir do momento que você começa a seguir a Cristo, que você realmente se entrega para Deus, o seu semblante muda, as pessoas percebem essa diferença. Por quê? Porque as pessoas, embora as pessoas não escolheram, mas é assim, quem escolhe servir a Deus, escolheu, tá servindo a Deus, beleza, pronto. Mas quem não escolhe servir a Deus, automaticamente já está seguindo ao demônio. Então, o que acontece? Os demônios, né, alguns demônios estão ali do lado deles, sem eles saberem. Eles estão sim sendo guiados pelo demônio, sem saber. E é isso que provoca a inveja. Por quê? Porque vê aquele brilho do Senhor em nossos rostos. Então o demônio fica morrendo de inveja, ele fica com raiva e ele a todo custo ele quer tirar esse brilho do rosto, ele quer te afastar da presença do Senhor. Então nós temos que permanecer sempre na presença do Senhor. E assim, isso eu estou falando diretamente para os filhos do Senhor, né? Mas falando para todo o povo, para quem ainda não segue a Cristo ainda, mas está assistindo o vídeo, para quem chegou agora e tal, preconceito é horrível, independente de qualquer coisa. É uma falta de respeito tremenda, inclusive consigo mesmo, inclusive consigo mesma. Você não pode tirar conclusões de algo ou de alguém que você não conhece. É questão de respeito. Então, se tem alguém, independente de suas escolhas, e você acha que essa pessoa não é boa simplesmente por suas escolhas, se dê a oportunidade de entender a situação e procure conversar com essa pessoa, se aproxime dessa pessoa, dê oportunidade para essa pessoa te mostrar quem ela realmente é. Porque se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue melhorar um pouco, né? Porque a gente vê tanta barbaridade acontecendo nesse mundo, tanta coisa ruim acontecendo, porque você vai carregar mais uma coisa ruim dentro de si? Isso só vai fazer mal para você mesma, isso só vai fazer mal para você mesmo. Então dê uma oportunidade para si mesmo. Vá e converse com essa pessoa que você acha que por causa de uma certa escolha, por causa da cor da pele, por causa da religião, seja do que for, você acha que essa pessoa não vale nada, ou não tem direito, ou sei lá, você tem algum tipo de preconceito referente a essa pessoa, dê a oportunidade para si mesmo, vá conversar com ela, deixa ela mostrar quem ela realmente é, para daí então você realmente tirar sua conclusão. Porque isso faz mal para você, porque às vezes você tá impedindo você mesmo de ter uma amizade maravilhosa, porque essa pessoa é um ser bom, um ser de coração muito bom e vai trazer só coisas boas para sua vida, vai te levantar moralmente e você tá perdendo essa oportunidade. Perdão, mas me alonguei um pouco, me prolonguei um pouco, mas eu precisava falar sobre isso, né? Deus tocou no meu coração e eu não podia deixar passar. A gente vai começar hoje o livro de Zacarias, né? Zacarias é um pouquinho mais, acho que tem uns 12 capítulos mais ou menos, 12 não, acho que 14, então a gente vai dividir o vídeo, tá? Hoje eu vou ler só um pouquinho para não ficar muito longo. O primeiro capítulo fala sobre o chamado ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais, portanto dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram aos vossos pais? E eles voltaram e disseram: Assim
como o Senhor dos Exércitos pensou em nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Aos 24 dias do mês 11º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que estavam baixadas e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao Senhor, ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me: Clama dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos. Com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações descansadas, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: Que são estes? E ele me disse: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: Que vêm estes fazer? E ele falou, dizendo: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para espalharem. Eu, como falei bastante hoje eu vou ler só um capítulo para não ficar muito longo. Amanhã a gente continua o homem com a corda de medir, né? Aqui Deus já está falando sobre Judá, né? Sobre a volta, sobre a reedificação da cidade, né? Imagina só, a cidade foi destruída, 70 anos de cativeiro, e a boa nova é que voltarão, né, que reedificarão a cidade. A cidade foi purificada, né, foi purificada, e todos ali, todos que voltarão à cidade são pessoas do Senhor, são pessoas que realmente seguem seus mandamentos, seguem os seus estatutos. Então imagine só, são várias cidades, né? Judá são várias cidades. Judá, Jerusalém, né? O povo de Israel ali, todo um povo, todos eles em comunhão servindo ao Senhor. Imagine que maravilha. E isso acontecerá no reino do Senhor. Quando todos nós formos para o reino do Senhor, ali será todos nós louvando e adorando ao Senhor eternamente, né? Sem preocupação, sem dor, sem fome, sem miséria, sem angústia, sem rancor, sem ódio. Não haverá pecado. Então, sem pecado, não há nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento, né? Nenhum tipo de preocupação. Será somente felicidade, sombra e água fresca, né? Imagine a maravilha. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome.
Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu espero que essas mensagens, Pai, alcancem os corações que o Senhor tanto almeja, Pai. Que traga para ti, Pai, mais almas para serem salvas, Pai. Que elas entendam, Pai, o teu plano de salvação para cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço a ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu emocional, Pai. Toque em seu coração, retirando desse coração toda aflição, toda mágoa, todo rancor, Pai. Encha com teu espírito, Pai. Encha com teu amor, com tua bondade, com tua misericórdia, Senhor. Peço a ti, Pai, por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifesta o teu poder na vida de cada um, Senhor. Transforme a vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a ti, por todos os nossos governantes, nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à tua vontade, Pai. Peço a ti pelos teus filhos, Pai. Necessitamos sempre de tua presença, Pai. Necessitamos de tua sabedoria e de teu discernimento, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o teu evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.